Olá a todos, meu nome é Anderson, eu sou formado em Economia e tenho mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional, ambos pela Universidade Federal de Mato Grosso. E também sou servidor do quadro do Estado, trabalho no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. E hoje nós iremos abordar um assunto que está sendo muito divulgado nas mídias, principalmente no âmbito político e econômico do nosso cenário nacional, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela vai afetar tanto funcionários públicos quanto também funcionários da iniciativa privada. Por isso é interessante que tanto funcionários quanto servidores possam entender o que é a reforma, quais seriam os seus reflexos, se caso ela for aprovada em seu texto original, e principalmente as perspectivas que essa reforma poderá trazer a todos os trabalhadores brasileiros. A nossa palestra, o nosso debate, traz como título a Reforma da Previdência, Conjuntura Econômica, Perspectivas e Alternativas. Então nós iremos falar um pouquinho do cenário político e econômico em que se dará essa reforma e também as perspectivas e possíveis alternativas para uma reforma que possa ser implementada a nível nacional. A reforma da Previdência, nós iremos falar um pouquinho dela, mas antes de falar sobre a reforma da Previdência, é interessante entendermos o que é a Previdência Social, como ela se surge, quando ela tem esse início no Brasil. Depois iremos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, aspecto de conjuntura política e econômica. Posteriormente, iremos falar sobre os reflexos de uma possível reforma da Previdência para servidores públicos, principalmente servidores públicos de âmbito nacional. Iremos falar sobre as perspectivas e incertezas da aprovação da reforma da Previdência e, por fim, a reforma da Previdência como perspectivas e alternativas, ou seja, como a pessoa pode, de certa forma, se precaver da reforma da Previdência. Então vamos lá? Bem, antes de adentrarmos no nosso assunto, nós fizemos em vários campos do Instituto Federal alguma dinâmica e gostaríamos de fazer com vocês que estão assistindo a gente também. Nós temos aqui o nosso ex-presidente norte-americano, que é o muito conhecido Bill Clinton. E aí fique uma brincadeira para os senhores e para as senhoras que estão nos vendo. Qual seria a idade de Bill Clinton? Quem disse que Bill Clinton tem 70 anos, acertou. Quem disse que ele tem menos, não tem problema. Nós vamos ver que outras pessoas no cenário mundial também possuem uma certa aparência menor do que ela realmente possui em sua idade. Então nós temos aqui também a esposa do atual ex-presidente Bill Clinton, que é a senhora Hillary Clinton, que tem 69 anos. Ou seja, uma senhora que, de certa forma, não aparenta a idade que tem também. Nós temos aqui a conhecida Glória Maria, que tem 67 anos de idade. Temos também o ex-presidente da República, José Sarney, que atualmente tem 86 anos de idade. Temos a rainha da Inglaterra, que é muito conhecida de todos nós, que tem 90 anos de idade. E por fim, temos também o nosso rei Pelé, que tem 76 anos de idade. Por que nós fizemos essa dinâmica, essa brincadeira? Porque essas pessoas que nós conhecemos a nível nacional e internacional têm uma certa idade que, de certa forma, não aparentam ter, fisicamente falando. Então, o que é interessante deixarmos claro, tanto para os brasileiros e para as brasileiras, que não é só eu, não é só o senhor, não é só a senhora, que tem essa percepção de que as pessoas estão envelhecendo, mas aparentemente não possuem a idade que têm. Ou seja, várias instituições sabem disso, o governo sabe disso, os estados sabem disso, ou seja, todos têm a ciência de que as pessoas estão vivendo melhor e estão vivendo mais também. Mas quais são os motivos que levam as pessoas a viverem mais e melhor? Segundo alguns estudiosos, um dos principais motivos que levam as pessoas a viverem mais é justamente a alimentação. Apesar da alimentação nos dias atuais ser carregada de produtos químicos ou até agrotóxicos, ou até mesmo produtos enlatados, mas é interessante entendermos que a alimentação hoje ela é mais acessível a todos. As pessoas possuem um acesso maior à alimentação do que se comparado às gerações passadas, às gerações do início do século XIX. Ou seja, a alimentação hoje ela está mais fácil. Então nós temos acesso melhor à alimentação e por isso um dos motivos para a longevidade nos dias atuais é a alimentação. Outro motivo que leva também à longevidade nos dias atuais é a questão da onda fitness. O que seria a onda fitness? São as pessoas que decidiram, de certa forma, ter uma vida mais saudável através de exercícios físicos, através de academia ou através de esportes. Ou seja, são um outro motivo que leva as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida,
uma longevidade maior também. Outro motivo, outro aspecto que nós podemos ressaltar é a questão tecnológica. A tecnologia ela está em quase todos os âmbitos da sociedade. Nós percebemos que a tecnologia, ela de certa forma deu um ganho de sobrevida para as pessoas. As pessoas hoje conseguem ter uma vida melhor, uma vida mais confortável com o aumento da tecnologia. Outra variável também que podemos dizer que é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes para a questão da longevidade do brasileiro, não só do brasileiro, mas a nível internacional, é a saúde. Ou seja, principalmente após a invenção da vacina, ao surgimento da vacina, o homem e a mulher eles acabaram tendo um ganho de vida maior, uma expectativa de vida foi aumentando ao longo do tempo. Então a saúde também está como uma das variáveis mais importantes para o aumento da longevidade nos dias atuais. Temos os prazeres também. Os prazeres, como muitos estudiosos gostam de dizer, as pessoas que fazem o que gostam, ou seja, que trabalham, que estudam naquilo que lhe dá mais prazer, naquilo que gostam, elas possuem uma qualidade de vida melhor. Nem que seja uma qualidade de vida psicológica, mas possuem uma qualidade de vida melhor. Então podemos colocar o prazer como um dos aspectos que também vem fazendo com que o homem e a mulher nos dias atuais ganhem uma sobrevida, ganhem uma melhor qualidade de vida. E por fim, a economia, porque as outras variáveis que nós acabamos de mencionar, de certa forma, estão atreladas à economia. E apesar dos problemas econômicos, da crise econômica que se instaurou a nível mundial em 2008, a economia ela está sendo responsável por um crescimento, tanto um crescimento humano quanto um crescimento social. Obviamente que estamos vendo uma turbulência econômica, mas se compararmos a séculos passados e a anos passados, nós podemos identificar que a economia ela cresceu sim ao longo do tempo e veio trazendo um aspecto de sobrevida para o brasileiro, para a brasileira e para todos os moradores do planeta de modo geral. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a previdência social. O que seria a palavra previdência? A palavra previdência ela vem do léxico do latim, ou seja, a palavra previdência ela vem da palavra do latim que significa previdentia. Previdentia nada mais significa do que você tentar antever ou conhecer algo que vai acontecer no futuro. Ou seja, previdência é você se precaver agora de alguma coisa que irá acontecer no futuro, seja no futuro imediato ou um futuro mais distante. Isso seria mais ou menos regra de base o que significa a palavra previdência. É prever o que ainda vai acontecer, vidência do que vai acontecer. No entanto, quando a palavra previdência está associada à palavra social, aí nós já temos um outro conceito de previdência, que é a previdência social, que é o nosso foco de debate nesta videoaula de modo geral. A previdência social, antes de mais nada, é interessante entendermos que ela é um seguro público. O que seria um seguro público? Seguro público é justamente aquilo que todo cidadão, seja ele homem ou mulher, dentro do Estado brasileiro, tem através do governo. Ou seja, o seguro público é um seguro que o governo dá para o seu povo, seja ele homem ou mulher ou um imigrante que estabeleceu moradia no país. O seguro público, nós temos que entender aqui, e é interessante abrirmos um parágrafo, que o seguro público, no caso da Previdência Social, não deve ser entendido como um banco. Ou seja, a Previdência Social não tem fins de gerar lucro como uma instituição bancária. A Previdência Social também não é uma aplicação, onde eu coloco um determinado valor, através das minhas contribuições todo mês, e esperar que essa contribuição seja resgatada no futuro. Um exemplo, para não fugirmos muito, é uma pessoa que contribuiu durante toda a sua vida com aproximadamente 70, 90, 100 mil reais. E ela espera receber esses 90, 100 mil reais durante a sua aposentadoria. Ou seja, não é assim que funciona a Previdência Social. Ela não é uma aplicação para ser resgatada no futuro e ela também não é o banco onde os senhores e as senhoras irão investir aquele dinheiro que é debitado do INSS do seu pagamento e resgatá-lo com juros no futuro. Ou seja, a Previdência ela é um seguro público. Mas é interessante também que a Previdência ela é um direito social. Ou seja, todo cidadão brasileiro, toda cidadã brasileira possuem direito à Previdência Social. Até mesmo aqueles que não tiveram condições de contribuir. Nós vamos ver ao longo dessa nossa fala as pessoas que não tiveram condições de contribuir, onde elas se encaixam na Previdência Social. Mas é interessante destacar que é um direito social. Todo brasileiro, toda brasileira, independentemente da sua contribuição, tem direito à Previdência Social. É interessante ressaltar que a Previdência ela destaca e ela cobre alguns eventos.
Os principais eventos que ela cobre são os chamados eventos provisórios. O que seriam os eventos provisórios? São eventos que são ocasionados para o contribuinte que, de certa forma, gerou alguma doença, que ele incapacitou de trabalhar provisoriamente, ou algum acidente de trabalho ou de percurso que acabou deixando com que o trabalhador pudesse trabalhar por algum período, e a questão da maternidade, ou seja, a gestante no seu período gestual de maternidade, ela acaba se afastando dos seus trabalhos. Então, eventos provisórios são esses eventos: acidente, doença ou maternidade, que são cobertos pela Previdência Social. A Previdência Social cobre também eventos permanentes, que são relacionados à morte, a questão da invalidez, a capacidade permanente da pessoa de voltar ao seu trabalho, e a questão da aposentadoria ou velhice. Ou seja, são eventos provisórios que a Previdência Social cobre para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Bem, a Previdência Social também cobre alguns benefícios. Um dos principais benefícios, e aqui já está atrelado ao que nós dissemos anteriormente, de pessoas que não têm condições de contribuir para a Previdência, um dos principais benefícios sociais que são, de certa forma, repassados pela Previdência Social é o chamado benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? É justamente um valor que é dado a algumas famílias de extrema pobreza, e esse valor ele é atualmente regulado pelo salário mínimo. Então, aumentou o seu salário mínimo, aumenta-se também o benefício de prestação continuada. Mas quem tem direito ao benefício de prestação continuada? São famílias de extrema baixa renda que possuem alguma pessoa deficiente, que não tenha condições de trabalho, ou idosos acima de 70 anos que não tenha condições de trabalho. Ou seja, esse benefício ele é pago para essa família, e essa família também deve ter uma renda per capita, ou seja, por quantidade de membros da família, menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, esse é um benefício que nós chamamos de benefício de prestação continuada. A Previdência ela também cobre aposentadorias. Várias aposentadorias são cobertas pela Previdência Social. Uma delas é a aposentadoria por idade, ou seja, o contribuinte ele adquiriu uma idade mínima para se aposentar e um tempo mínimo de contribuição, ele pode se aposentar por idade. Nós vamos falar mais dela adiante. Temos a aposentadoria também por tempo de contribuição, ou seja, é quando o servidor público ou o funcionário de uma empresa privada já adquiriu tempo de contribuição e idade também de alguns aspectos para a aposentadoria. Temos a aposentadoria por invalidez, que é quando a pessoa não tem mais condições de trabalho permanentemente, e aí é lhe concedida a aposentadoria por invalidez. Temos a aposentadoria especial, e dentro da aposentadoria especial temos algumas classes. A primeira classe é a classe das pessoas que trabalham ligadas a produtos perigosos ou produtos insalubres de âmbito biológico, químico, até mesmo físico. Então, eles têm direito a uma redução do seu tempo de contribuição e da sua idade para fins de aposentadoria. E há outros também que são benefícios particulares, como policiais militares, corpo de bombeiros, mais a níveis estaduais, e professores, que estão ligados ao ensino fundamental e médio, que também têm a contribuição de se aposentar com menos 5 anos de idade, tanto de serviço como de tempo de contribuição. Nós iremos falar cada uma dessa forma de aposentadoria mais à frente. Nós temos também os auxílios, que são pagos pela Previdência Social. O primeiro auxílio é o que nós chamamos de auxílio-doença, que é o auxílio que é concedido para as pessoas que acabam tendo uma certa doença que lhe incapacita de trabalhar. Esse auxílio-doença ele pode ser provisório ou até mesmo permanente. Nós temos o auxílio-acidente, que também é pago pela Previdência Social. E aqui nós fizemos um pequeno destaque, que é o seguro-DPVAT, que na verdade não é um benefício pago pela Previdência Social. O seguro-DPVAT é um seguro do trânsito. E como nós trabalhamos no Departamento Estadual de Trânsito, nós ressaltamos nas palestras que foram dadas nos campos que muitas pessoas não sabem que têm direito ao seguro-DPVAT. O seguro-DPVAT é um seguro do trânsito que cobre tanto pessoas condutoras de veículo ou pessoas que não são condutoras, os pedestres também. Então, se infelizmente em algum momento acontecer, no caso da família de quem nos está assistindo, até mesmo em casos de pessoas que nunca tiveram um veículo e que não têm habilitação, elas têm direito ao seguro-DPVAT. Em caso de acidente e que não haja morte, mas haja despesas médicas, o seguro cobre até um valor de R$ 2.700. E para fatalidades com a morte, o seguro-DPVAT cobre um valor até de R$ 13.500. Nós temos também o chamado auxílio-reclusão. E o auxílio-reclusão é interessante destacar alguns aspectos dele, porque se divulga muito que todas as pessoas que são presas têm direito ao auxílio-reclusão.
Na verdade, o auxílio reclusão só serve para pessoas que contribuíam com a Previdência Social antes do seu período de ser presa. E é interessante que até o valor de R$ 1.212,64. Ou seja, as pessoas que estavam trabalhando antes de serem presas e contribuíam com a Previdência com um salário bruto de até R$ 1.212, essas pessoas, os seus familiares que estão fora, elas têm o direito ao chamado auxílio reclusão. Pessoas que ganhavam acima desse valor ou que não contribuíam com a Previdência antes de serem presas não têm direito a esse benefício. Nós temos a pensão por morte e mais à frente nós iremos explicar melhor como funciona a pensão por morte e como ela será, de certa forma, modificada com a reforma da Previdência. Temos o salário família, que é diferente do Bolsa Família, que cobre até filhos de 14 anos. Temos o salário maternidade, que é para as mulheres que estão gestantes. E, por fim, o seguro defeso, que na verdade é um seguro para pescadores e pessoas que trabalham com produtos artesanais. Pescadores, principalmente em momentos e períodos de piracema, que é quando o seguro acaba cobrindo esse período em que a pessoa não vai ter sua rentabilidade pela venda dos seus produtos, que no caso seria o peixe. Bem, mas como é dividida a Previdência Social? A Previdência Social, atualmente, ela é dividida em 3 grandes segmentos. O primeiro dela é o que nós chamamos de Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social é o regime onde todos os servidores públicos, a maioria de nível federal, e principalmente todos os empregados da iniciativa privada estão vinculados. Ou seja, de todos os regimes, é o maior regime da Previdência. O regime de Previdência Social, o regime geral da Previdência Social, atualmente é administrado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e também é pago os repasses através do INSS pela Previdência Social. Nós temos também o regime próprio de Previdência Social. O regime próprio de Previdência Social, geralmente, ele é mais vinculado a servidores da esfera estadual e da esfera municipal. E é uma forma de regime de previdência que é pago justamente por municípios e por estados. Ou seja, todos os servidores a nível estadual ou municipais, de certa forma, podem estar vinculados ao regime próprio de previdência social. Aqueles estados e municípios que não possuem regime próprio, os seus servidores acabam contribuindo com o regime geral. Ele também é administrado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e os repasses são feitos pelo Ministério da Previdência Social ou pela própria Previdência Própria. E por fim, nós temos o chamado regime complementar de previdência, que muitos gostam até de certa forma de dizer que é o chamado regime de previdência privada. O regime complementar de previdência nada mais é do que um fundo onde tanto servidores públicos quanto empregados de iniciativa privada podem, de certa forma, contribuir com uma previdência complementar. Essa previdência complementar nada mais é do que uma forma, até mesmo de investimento, para que o servidor e o empregado da iniciativa privada possa ter um incremento na sua aposentadoria assim que ocorrer o momento de aposentar. Então, são essas formas. A regime de previdência complementar, ela é administrada também pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e suas coordenações de pagamento e até mesmo de fiscalização são feitas pela Previc, que é a Superintendência Nacional. Mas quando surge a Previdência Social? A Previdência Social ela surge primeiramente em 1888, que é quando os funcionários dos Correios, os carteiros, começam, de certa forma, a aposentar e eles percebem que eles não tinham benefício nenhum após a sua aposentadoria. Então, os Correios, os servidores dos Correios, foram os primeiros a se preocupar com o fim da sua carreira de trabalho e o que poderia acontecer após findados seus trabalhos. Então, muitos carteiros chegavam a passar necessidades e até dificuldades financeiras, porque não tinham mais uma renda após a aposentadoria. Viviam de ajuda de colegas, de ajuda da sociedade em geral. Então, os Correios e os carteiros foram os primeiros a pensarem numa forma de aposentadoria, numa espécie de previdência. Mas eles estavam mais preocupados com uma aposentadoria após o envelhecimento, após a capacidade de trabalho ter acabado. Um ano depois, é a vez da imprensa nacional. A imprensa nacional, os funcionários que trabalhavam lá também sentem essa necessidade de ter uma garantia após o tempo de trabalho, após passado aquele período em que a pessoa tem capacidade de trabalho. Então, a imprensa social, juntamente com os Correios, foram as primeiras funcionárias a brigarem por uma aposentadoria no Brasil. Em 1890, é a vez dos funcionários das empresas de rodovias férreas, empresas férreas. Ou seja, os empregados, os funcionários que eram ligados a essas empresas de ferrovias, eles reivindicavam não somente um valor de uma aposentadoria após findados os trabalhos,
mas eles reivindicavam outros direitos que atualmente são amparados pela CLT, pelas consolidações das leis do trabalho e, de certa forma, são direitos constitucionais do trabalhador, que é a insalubridade, o adicional noturno, periculosidade. Então, alguns benefícios que atualmente são garantidos para o trabalhador já eram, de certa forma, batalhados, já eram, de certa forma, brigados por funcionários das empresas férreas em 1890. E, por fim, 2 anos depois, em 1892, os militares da Marinha do Brasil também começam a sentir uma necessidade de um amparo após o fim dado o período de trabalho de todos os seus militares e servidores. Então, nesse período, há uma grande manifestação a nível nacional. E com isso o governo sente a necessidade de regulamentar uma previdência para que cada brasileiro tivesse uma previdência, de certa forma, única, e não previdências institucionais. Dessa forma, em 1923, o governo cria a chamada Lei Eloy Chaves, que é quando justamente se sanciona no Brasil a previdência social. Só que ela, ao longo dos anos, ela vem ganhando bastante incrementos. Um deles aconteceu em 1960, que é a inserção de todos os trabalhadores da zona urbana, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, eles acabam entrando dentro da Previdência Social em 1960. Em 1963, é a vez dos trabalhadores rurais entrarem também na Previdência Social. Em 1966, é a criação do Fundo de Garantia do Trabalhador Social, ou seja, do FGTS. E em 1974, cria-se o Ministério da Previdência Social para substituir o tal antigo Ministério do Trabalho. E, por fim, em 1888, é criado constitucionalmente a Previdência Social. E todos os direitos que nós iremos falar agora em diante são constitucionalmente garantidos pela Constituição de 1988. Bem, mais interessante entendermos que a reforma da Previdência ela já foi cogitada anos anteriores e já aconteceu algumas reformas em anos anteriores. A primeira que nós podemos destacar é em 1998. Em 1998, então, o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, foi criado pela Previdência Social o que chama-se a idade para contribuição e a idade para se aposentar. Então, no governo dele, é criada a idade tanto para contribuição quanto para se aposentar. E já em 1999, ele também cria, no governo dele, o que nós chamamos de, atualmente, fator previdenciário. Nós iremos explicar melhor como funciona mais à frente. Em 2003, já então no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é criado também uma espécie de uma reforma da Previdência, onde foi estipulado o que nós chamamos de teto da Previdência Social. O teto da Previdência Social nada mais é do que um valor máximo que a Previdência Social paga para seus aposentados a partir deste período. Ou seja, em 2003 é inserido esse valor máximo, que atualmente, já reajustado para o ano de 2017, está no valor de R$ 5.531,31. Ou seja, esse teto ele é criado, então, em 2003. E em 2005, é criado já no governo de Dilma Rousseff, duas formas de aposentadoria que, de certa forma, vieram a somar-se com o fator previdenciário. Ela cria, então, a fórmula 85-95 e a outra chamada também a fórmula 30-35, que é para uma forma diferenciada de aposentadoria. Como funciona a Previdência Social hoje, atualmente? A Previdência Social ela funciona pelo que nós chamamos de regime de partição simples, que nada mais é pessoas que estão trabalhando que irão, de certa forma, contribuir para a aposentadoria daqueles que pararam de trabalhar. A quantidade de pessoas que estão trabalhando, necessariamente, ela tem que ser maior do que a quantidade de pessoas que não estão trabalhando. Ou seja, é aqui que funciona o regime de partição simples. E de onde vêm os recursos para a Previdência Social, que sustenta toda a base financeira da Previdência Social? Os recursos não vêm somente dos trabalhadores. Obviamente que vem das empresas e também de outros contribuintes. Mas o principal contribuinte da Previdência Social é o trabalhador. Então, o trabalhador que trabalha todo mês, que é descontado aquele valor do seu INSS, esse é um dos maiores contribuidores da Previdência Social. Mas é interessante destacar que existe também a contribuição patronal, ou a parte do empregador, que é justamente aquilo que, seja o órgão público ou seja a empresa privada, contribui também para a Previdência Social. Das empresas ainda são tirados os impostos que nós chamamos da COFINS, que é sobre a renda bruta da empresa, e a CSLL, que é sobre o lucro líquido da empresa.
Ou seja, são dois impostos que, de certa forma, contribuem para o implemento financeiro da Previdência Social. E temos também o que nós chamamos de jogos de prognóstico, ou concursos de prognósticos, que nada mais é do que as loterias. As loterias que são vinculadas à Caixa Econômica Federal, um percentual dos seus valores também é implementado para os cofres da Previdência Social. Salário de benefício e salário de contribuição. O salário de benefício, nós iremos falar muito dele de agora em diante, é o salário que a pessoa irá receber após a aposentadoria, ou seja, é o valor da sua aposentadoria. O salário de contribuição é o salário que a pessoa recebe atualmente e que dele é incidido um valor percentual para a Previdência Social. Bem, aqui nós temos aqui a tabela do INSS. Essa tabela do INSS tem os valores percentuais que são atualmente praticados para fins de contribuição da Previdência Social. Então nós temos aqui para pessoas que ganham até R$ 1.659, um valor de 8%, que é debitado do seu pagamento ou do seu salário. Até R$ 2.765 é descontado 9% do INSS. E até o teto da Previdência Social, R$ 5.531, é descontado 11%. Ou seja, essas alíquotas do texto da reforma vão ser mantidas, como é atualmente. Mas nós iremos ver que pode existir algumas ressalvas no futuro. Cálculos do benefício. Essa parte é uma parte muito importante porque vai estar atrelada com a renda que o aposentado irá receber no futuro. O cálculo da aposentadoria é de suma importância para se identificar quanto que o funcionário, quanto que o servidor, ou quanto que a pessoa tem de direito de aposentadoria em valores pecuniários. Atualmente, o cálculo do benefício é feito da seguinte forma: pega-se o salário de benefício e se pega-se a média multiplicado pelo fator previdenciário. O que seria essa média? Essa média é a média salarial, ou seja, a média salarial dos 80% dos maiores salários daquele trabalhador desde 1994, que quando foi implantado o Plano Real, até o dia em que ele se aposentar. É interessante frisar que é 80% dos maiores salários, tira-se a média desses 80% desses maiores salários e multiplica-se pelo fator previdenciário. É interessante deixar isso destacado. Esses 80% maiores salários, geralmente, na maioria das vezes, coincidem com os últimos salários que a pessoa recebeu, que geralmente são os maiores. No entanto, pode acontecer da pessoa ter trabalhado num emprego onde ganhava muito bem, e ao passar do tempo ela foi demitida, foi mandada embora e começou a trabalhar num emprego onde a sua renda era menor e acabou aposentando com aquela renda. Então, por isso que o cálculo atualmente é feito só dos 80% dos maiores salários. Desde 1994, já colocadas as suas correções monetárias até os dias atuais. Cálculo do fator previdenciário. O cálculo do fator previdenciário é essa equaçãozinha aqui. No entanto, o interessante é destacar dessa equação é somente essas duas variáveis que são as mais importantes, que é o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Tempo de contribuição nada mais é que o tempo que o trabalhador trabalhou, demorou para se aposentar contribuindo com a Previdência. Enquanto que a expectativa de sobrevida, que é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é justamente aquele tempo em que o trabalhador já se aposentou e a partir da sua aposentadoria até o dia do seu falecimento. Ou seja, quanto tempo ele ainda vai continuar vivendo e gozando da aposentadoria. Essa é a expectativa de sobrevida, que é um índice que é geralmente reajustado em anos de censo demográfico, até mesmo através das pesquisas por amostras de domicílios. Mas a aposentadoria hoje, como que funciona? A aposentadoria hoje, nós temos várias formas de aposentadoria hoje. A primeira delas que nós iremos falar é sobre a aposentadoria do trabalhador rural. A aposentadoria do trabalhador rural, na atualidade, funciona dessa forma como está aí para vocês. São 60 anos para homem e 55 anos para mulher a nível de idade mínima solicitada pela Previdência Social. O tempo de contribuição ele é de 15 anos. No entanto, os trabalhadores rurais atualmente não são obrigados a comprovar 15 anos de contribuição. Muitos trabalhadores rurais podem se aposentar sem ter contribuído para a Previdência, desde que ele consiga comprovar que ele trabalhou no meio rural, através de notas fiscais, de recibos, de comprovantes de pagamento, até mesmo de testemunhas. Ou seja, a aposentadoria do meio rural ela está muito atrelada justamente ao seu trabalho, que não é necessariamente comprovado. E a contribuição também pode ser feita através da produção. Esta é a forma da aposentadoria rural hoje. Temos a aposentadoria para os deficientes,
E a aposentadoria para os deficientes, na atualidade, é dividida em 3 grandes faixas. A primeira faixa, que nós chamamos a deficiência leve, onde a pessoa se aposenta com uma idade um pouquinho mais avançada. Temos a chamada deficiência moderada e também a deficiência grave. Notem que a deficiência grave, tanto homem quanto mulher, é exigido deles uma idade mínima para se aposentar, um tempo mínimo para se aposentar. No entanto, qualquer uma das deficiências é exigido 180 meses de contribuição para nível de aposentadoria. Então, nós temos aqui a aposentadoria por deficientes dividida por faixas de deficiência. Tá? E cada faixa vai regulamentar a sua idade mínima para contribuição e de idade. E de contribuição, perdão, é 180 meses. Por fim, nós temos aqui também a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade nós temos aqui exigido para homens 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. No entanto, para quem trabalha bem no início da nossa fala, quem trabalha em áreas vinculadas à insalubridade, à periculosidade, até mesmo a outras formas de aposentadoria especial, é reduzido 5 anos de idade. Mas é interessante que, para homem, é exigido por idade 65 anos e 15 anos de contribuição. E para mulheres, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essa é a forma que o brasileiro atualmente se aposenta por idade. Já o cálculo da aposentadoria por idade, nós fizemos aqui algum exemplo para as pessoas começarem a entender como que funciona o cálculo da aposentadoria por idade. Uma pessoa que aposentou-se com 15 anos de contribuição e com 60 anos, vamos colocar aqui no nosso exemplo aqui, de idade, então se ela aposentou, uma mulher com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela pode ter a sua aposentadoria calculada da seguinte forma: 70% da sua contribuição, mais 15%, que seria igual a 1% por cada ano trabalhado. Isto é, se uma pessoa trabalhasse e ganhasse R$3.000 na ativa, após ela se aposentar, teria direito a 85% desse benefício, que daria em torno de R$2.550. Então essa é a forma de cálculo para o tempo de contribuição. Agora vamos para a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição é dividida em 3 grandes regras. A primeira regra que nós iremos falar é sobre o fator previdenciário, a segunda é a regra 30-35 e a terceira é a regra 85-95. A regra por fator previdenciário é muito comum chamá-la também de aposentadoria proporcional. Ela exige do trabalhador, tanto homem quanto mulher, uma idade mínima. Então, no caso da mulher, é exigido 48 anos de idade e, no caso do homem, 53 anos de idade. No entanto, para se aposentar de forma proporcional pelo fator previdenciário, é interessante destacar que, além das idades mínimas, é exigido do trabalhador, se caso for mulher, 25 anos de contribuição e mais 40% adicional do tempo que ainda falta para essa pessoa se aposentar, que é o que nós chamamos atualmente de pedágio. No caso do homem, 30 anos de contribuição e 40 anos adicional, também que nós chamamos de pedágio. O pedágio nós vamos explicar agora como funciona o pedágio, com esse exemplo que vai ficar, de certa forma, mais concreto para os senhores e para as senhoras. Um exemplo diz o seguinte: em 16 de 12 de 1998, Marinette contava com 20 anos de contribuição e 41 anos de idade. Nesta mesma data, faltavam 5 anos para a Marinette atingir 25 anos de contribuição. Notem bem que a regra do pedágio diz 40% dos 5 anos que estão faltando dariam 2 anos a mais acrescidos. Então, como que ficaria a aposentadoria dela? Ela só poderia se aposentar em 16 de 12 de 2005, quando ela adquiriu o direito à aposentadoria proporcional, pois ela completou a idade de 48 anos, que é a idade mínima exigida para o fator previdenciário para as mulheres, e atingiu 27 anos de contribuição, ou seja, ela já cumpriu o pedágio. Se caso Marinette esperasse mais um pouquinho para se aposentar, por exemplo, se ela esperasse mais um ano para se aposentar, ela se aposentaria com 75% do seu salário. Porque nesse exemplo, Marinette só se aposenta proporcionalmente com 70%. Mas se ela esperasse mais 2 anos para se aposentar, ela se aposentaria com 29 anos de contribuição e teria 80% de direito ao seu benefício. Mas se ela esperasse mais 3 anos para se aposentar, ela se aposentaria em 2008, nesse nosso exemplo, com 30 anos de contribuição e teria direito a 100% do seu benefício. Mas por que 100% do seu benefício? Porque ela já atingiu a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição para ter direito a 100% do seu benefício, que é o que também é exigido nas próximas regras que nós iremos ver. A regra 30-35. A regra 30-35 diz o seguinte, grosso modo:
homens completou-se 35 anos de contribuição e mulheres completou-se 30 anos de contribuição, pode pedir a aposentadoria. Notem que essa regra ela não exige uma idade mínima para se aposentar, ela só exige uma idade mínima de contribuição, que é 35 para homens e 30 para mulheres. No entanto, essa regra ela não faz jus ao valor 100% do seu salário de benefício. Ou seja, para que a mulher ou o homem possa ter direito a 100% do seu salário de benefício, a regra muda. É a regra chamada 85-95. A regra 85-95 diz o seguinte: homens e mulheres não têm idade mínima para se aposentar. No entanto, a soma da sua idade mais o seu tempo de contribuição tem que dar os valores da aposentadoria, ou seja, os valores da progressiva, da aposentadoria por soma de pontos. Ou seja, o homem para se aposentar, a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição tem que dar 95. E a soma do tempo de contribuição da mulher mais a idade da mulher tem que dar 85. Ou seja, não são 85 anos de contribuição, nem 95 anos de contribuição. Só uma pequena correção, tá? São 85 que são chamadas a idade, são o número necessário, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, que para mulheres tem que dar 85 e para homens tem que dar 95, tá? Aqui nós temos um exemplo para ficar mais claro para os senhores e para as senhoras, tá? Olha aqui o exemplo. Uma mulher que tenha contribuído 30 anos e tenha 55 anos de idade, deu 85, ela pode se aposentar. Ou uma mulher que contribuiu 32 anos e tenha 53 anos de idade. Ou uma mulher que contribuiu 34 anos e tenha 48 anos de idade. Deu 85 a soma, ela pode se aposentar. Notem que não há uma idade mínima, tá? A mesma coisa para o homem. Homem que contribuiu por 35 anos e tenha 60 anos de idade, pode se aposentar. Deu 95. Homem que completou 37 anos de contribuição e 58 anos de idade, também pode se aposentar. E assim, trabalhador que contribuiu 38 anos e tenha 57 anos de idade, também pode se aposentar. Ou seja, não é exigido uma idade mínima, tá? Bem, mas isso daí ficaria assim ad eterno? Obviamente que não, tá? Até mesmo essa forma de cálculo, que é a mais utilizada por servidores públicos para se aposentar, ela também iria sofrer algumas modificações ao longo do tempo. Existiria certas reformas ao longo do tempo. Por exemplo, até 2020, o fator aumentaria 1 ponto para cada lado, ou seja, a regra seria 86-96, tá? Em 2022, mudaria novamente, seria 87-97, até 2022. Até 2024, a regra mudaria para 88-98, até 2026, seria 89-99, até chegarmos 2027, quando seria 90-100. Ou seja, nessa situação em 2027, um homem para se aposentar, por um exemplo, teria que ter 60 anos de idade e 40 anos de contribuição, que daria a soma de 100. Ou seja, nós vemos aqui que a regra não seria, de certa forma, para um longo período de tempo. Isso se deve a justamente àquele fator que nós falamos, aquela variável que tem no fator previdenciário, que é a chamada expectativa de sobrevida. Ou seja, acredita-se que até lá a expectativa de sobrevida, que é o tempo que o aposentado vive após se aposentar, irá aumentar. Mas a reforma da Previdência, qual seria a conjuntura política e econômica da reforma da Previdência? Por que nós temos que ter uma reforma agora? O que está levando a se ter uma reforma agora? Então, iremos discutir algumas conjunturas política e econômica. Obviamente que essa não é o foco principal da nossa conversa, do nosso debate aqui. Mas é interessante entendermos o porquê e o que se discute para se entender essa reforma da Previdência. Então, é interessante, antes de adentrarmos nos pontos, que há 4 grandes pontos que o Estado, aqui no nosso caso o Brasil, pode, de certa forma, modificar na Previdência Social para que ela possa, de certa forma, ter essa reforma. Ou seja, nós colocamos aqui alguns pontos que podem ser modificados dentro da reforma da Previdência Social atualmente que podem afetar a reforma da Previdência. Uma delas é a questão da idade mínima. O governo ele pode aumentar a idade mínima, é uma forma de reforma da Previdência. O governo ele pode aumentar o tempo de contribuição, ou seja, quanto mais tempo o trabalhador vai continuar trabalhando. Ele pode aumentar também a alíquota, ou seja, aquele percentual que o trabalhador contribui do seu salário todos os meses. E, por fim, ele pode diminuir a renda do aposentado. Aí vem a pergunta para nós. Qual desses pontos aqui o governo, o Estado, irá, de certa forma, modificar na Previdência atual dentro dessa reforma? Na verdade, nós podemos destacar aqui
justamente o aumento da idade mínima, o aumento do tempo de contribuição e a diminuição da renda. Se bem que nós vamos ver mais à frente que a diminuição da renda vai ser de uma forma indireta. Atualmente não há uma discussão a nível nacional sobre aumento de alíquota de contribuição. Tá? A nível do texto original da reforma, em nenhum momento é mencionado o aumento de alíquotas, tá ok? Então vamos lá. Aqui novamente, só para destacar mais uma vez, que a reforma da Previdência já teve outras modificações. A Previdência Social já teve outras modificações. Teve a reforma de 1999 com o fator previdenciário, a criação do teto em 2003, a nova forma de cálculo de regras em 2015 e agora o que nós iremos discutir que é a reforma de 2017, que é através da PEC 287 de 2016. Mas antes de já entrarmos nos aspectos da reforma da Previdência, é interessante entendermos que a reforma da Previdência é uma reforma que ela é feita de longo prazo. Ou seja, eu não consigo fazer uma reforma da Previdência dizendo da seguinte maneira: eu vou aumentar a idade mínima de contribuição e eu vou aumentar o tempo mínimo de contribuição somente para pessoas que irão entrar no mercado de trabalho daqui a 30 anos ou daqui a 15 anos. Ou seja, só vai valer para pessoas que nascerem de hoje em diante. E aí essas pessoas que nascerem de hoje em diante vão começar a contribuir dessa forma quando entrar no mercado de trabalho. Ou seja, não tem como fazer isso, primeiramente porque eu não tenho como mensurar esse tipo de reforma. E segundo, porque essa reforma não me trará reflexos para me entender se ela realmente deu certo ou não. Então, quando o governo, ele, de certa forma, estabelece uma reforma da Previdência, ele tem que fazer uma reforma já imediata, que vai, de certa forma, abranger tanto aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho, aqueles que já estão e aqueles que já estão prestes a sair também. Então, nós entendemos que uma reforma da Previdência é uma reforma de longo prazo. E, principalmente, é uma reforma que vai mexer com a vida de todo trabalhador e de toda trabalhadora. Ou seja, uma reforma que vai mexer com a vida dos senhores e das senhoras. Queira o senhor sim, queira a senhora sim, queira o senhor não, ou queira a senhora não. Vai mexer com a vida da sua família, do seu filho, da sua filha. São reformas que vai, de certa forma, trazer, de certa forma, reflexo na vida financeira do senhor, na vida social. Ou seja, são reformas, a reforma da Previdência é uma reforma de grande prazo, de longo prazo e de substancial importância para entendermos o cenário em que estamos vivendo. Mas é interessante destacar que a reforma da Previdência, ela não está sozinha. Ela tem outras reformas que o governo vai tentar implementar e está tentando implementar a nível nacional. Só que para se discutir uma reforma da Previdência, é interessante primeiro que o governo se discutisse uma reforma política. Por quê? Porque uma reforma política, de certa forma, vai ter reflexo numa reforma da Previdência. Vai ter reflexo na Previdência Social. Então, seria interessante, muitos analistas acreditam que para se implementar uma reforma da Previdência no Brasil, outras reformas deveriam ser feitas se caso forem necessárias. E uma delas é discutida a reforma política. A questão dos cargos públicos, a questão dos cargos comissionados a nível político, de parlamentarismo. Ou seja, são reformas que nós deveríamos, dessa forma, já estarmos discutindo antes de uma reforma da Previdência. Uma reforma tributária é uma reforma de substancial importância para se discutir também a nível nacional. Porque a reforma tributária ela tem reflexos, de certa forma, quase que imediatos numa previdência social. Ou seja, a reforma tributária, onde nós vemos aqui a questão do imposto de renda, que é um dos pilares da reforma tributária, tem grande importância para o trabalhador, tem grande importância para o empresariado, tem grande importância até para os órgãos públicos, porque vai ter reflexo na reforma da Previdência. A reforma trabalhista, de certa forma, independentemente dos posicionamentos contrários ou a favor, independentemente se a pessoa é a favor da reforma da Previdência, acreditando que vai gerar empregos, ou ela é contra a reforma da reforma trabalhista, tá? Independentemente se a pessoa é a favor da reforma trabalhista e essa reforma vai gerar empregos, ou se a pessoa é contra a reforma trabalhista, acreditando que não vai gerar empregos e que vai diminuir até mesmo a renda do trabalhador, independentemente do seu posicionamento, essa reforma trabalhista ela vai ter impactos na Previdência Social. Se ela vai me gerar mais empregos, significa que vai ter mais gente contribuindo com a Previdência Social. Então, o rombo, que é muito divulgado, da Previdência Social ele pode ser amenizado. Mas se ela vai me gerar desemprego e até queda da renda do trabalhador, então nós também podemos entender como que funcionará essa reforma da Previdência. Entendeu? Ou seja, são aspectos que deveriam ser pensados muito antes de uma reforma da Previdência. A reforma do ensino médio também. Por que a reforma do ensino médio? Porque a reforma do ensino médio está atrelada com professores. Ou seja, de certa forma, pode gerar mais emprego para professores ou também não. Pode gerar até desemprego para professores. Então, é uma reforma que, de certa forma, deveria ser se pensada, se caberia ou não ser feita
antes de se pensar uma reforma da Previdência. E por fim, até mesmo a questão dos gastos públicos, que já foi muito discutido principalmente no ano passado. Mas os gastos do governo, a forma como ele gasta dinheiro, é algo a se pensar também antes de uma reforma da Previdência. Então é o cenário que nós temos aqui, político-econômico, que aí o sindicato tem mais propriedade para fazer esse tipo de debate, mas são reformas que, se caso devem ser implementadas, ou se caso não devem ser implementadas, elas teriam que ser implementadas antes de uma possível reforma da Previdência. Tá? Agora, nós vamos pegar o texto original da PEC. Tá? Nós iremos analisar as variáveis que foram utilizadas pela equipe econômica que criou o texto original da PEC para dizer por que a reforma da Previdência ela é necessária. Tá? Uma das principais variáveis que é utilizada no texto da PEC é a questão do déficit da própria Previdência. Ou seja, a PEC, ela de certa forma deixa claro que a Previdência Social ela possui um déficit. E esse déficit não tem como ser coberto, a não ser com o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição do trabalhador. A PEC também ela menciona a questão dos gastos públicos, ou seja, a questão do desordenamento dos gastos do governo e do Estado e seus reflexos também na Previdência Social. A PEC também fala sobre outras variáveis, e essas aqui são as mais utilizadas como forma de comprovação de que é necessária uma reforma da Previdência. As variáveis como a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que estão nascendo, e a longevidade, a taxa de longevidade do brasileiro na atualidade. Então são duas grandes variáveis que são utilizadas, principalmente no texto da reforma, para justificar a própria reforma da Previdência. A crise econômica também é mencionada no texto original da PEC, no entanto de uma forma mais, vamos dizer assim, mais sucinta, mas também é mencionada na reforma da Previdência, no texto, que diz e alega que justamente um dos problemas da reforma da Previdência pode estar atrelado também a problema econômico a nível internacional. A desindustrialização também é mencionada no texto da PEC, onde alguns analistas acreditam que a indústria, que é um dos setores que mais empregam no Brasil, não está indo muito bem há muito tempo. E justamente por esse motivo é necessária uma nova reforma da Previdência, porque há muito índice de desemprego na atualidade. Isso realmente é comprovado. E a questão da imigração, ou seja, até mesmo as pessoas que estão vindo de fora para morar no Brasil, principalmente os haitianos que vieram para o Brasil na atualidade, de certa forma a imigração também é abordada de forma sucinta no texto da PEC. Ou seja, mais pessoas irão depender da Previdência Social no futuro e por isso a necessidade de uma reforma da Previdência. Mas vamos lá. Déficit da Previdência. Como está o déficit da Previdência? A Previdência Social hoje, na atualidade, ela tem aquilo ali. 8% do PIB tá, é utilizado para pagar a Previdência Social, ou seja, 8% de toda a economia nacional está atrelado ao pagamento de aposentados do INSS. Se nada for feito, segundo os estudiosos que analisaram o texto original da PEC, até 2060 será 20% do PIB, ou seja, esses 20% do PIB não é nem saúde, nem segurança e nem educação somados, ou seja, 20% do PIB destinado para pagamento de proventos do INSS. No entanto, o próprio governo ele estima um rombo da Previdência, vamos dizer assim, de 181 bilhões. E que se nada for feito, até 2018, esse rombo pode aumentar ainda mais. Aí vemos aquela velha pergunta, né, que todos gostam de fazer. Existe desvio de recursos da Previdência? Como funciona? Esse desvio de recursos nós vemos muito em mídias sociais, em redes sociais, empresas e até algumas empresas, alguns até ligados mesmo à esfera do governo, de economia mista, de certa forma sonegam ou de certa forma deixam de contribuir para a Previdência. No entanto, nós não temos dados oficiais. Nós tentamos trazer aqui na nossa conversa dados oficiais. Que há, sem sombra de dúvida, pode haver sim. No entanto, não existe um dado oficial que possa dizer que uma empresa A, uma empresa B, um órgão A ou um órgão B está sonegando a Previdência ou tem um rombo na Previdência. É interessante entendermos que, isso sim, nós temos dados, tá? A DRU, o que é a DRU? A DRU é a desvinculação das receitas da União. É um dispositivo econômico que o próprio Estado utiliza-se para, de certa forma, legalmente dizendo, desviar recursos de algumas áreas para aquilo que ele acha necessário, que ele acha primordial ou essencial. Então, a DRU atualmente tá, é um dispositivo que diz que o governo pode pegar 20% de todo o dinheiro que é destinado à saúde, educação, segurança e previdência social e, de certa forma, remetê-los a uma outra área que ele acha importante, necessária ou até mesmo emergencial. Já existe uma PEC tramitando
tá? Essa PEC ela tramita dizendo que até 2027 esse valor pode aumentar para 30%, tá? Essa desvinculação das receitas da União. Mas é interessante entendermos isso, tá? Esses 20% podem ser desviados dessas áreas e atualmente é utilizado para pagamento da dívida da União e para incremento dos pagamentos dos juros da dívida somada-se ao superávit primário. Ou seja, superávit primário é aquela economia que o Estado faz no começo do ano para pagar os juros da dívida. Então, é nesse aspecto que é utilizado hoje essa desvinculação das receitas da União. Gastos do governo. Tá? Os gastos do governo atualmente ele é da seguinte forma dentro do INSS. Ele pega justamente a contribuição dos trabalhadores, a contribuição das empresas e soma-se os impostos, que é aqueles impostos que nós mencionamos, que é a CSLL, a COFINS, mais as loterias esportivas, e dessa soma ele faz justamente o caixa da Previdência Social. Esse caixa atualmente, segundo os próprios dados econômicos da Previdência Social, ele possui um lucro contábil de 53 bilhões, ou seja, as entradas são de 686 bilhões e as despesas com pagamentos de 632. Então, de certa forma, contabilmente, a Previdência Social, os números mostram, a Previdência Social ela possui sim um superávit de 53 bilhões. No entanto, esse lucro contábil não se reflete em lucro econômico. Então, é por isso que no texto da PEC é muito utilizada a argumentação econômica para a possível reforma da Previdência, porque o lucro contábil no futuro pode se tornar um prejuízo contábil. A taxa de natalidade também é utilizada, uma variável muito utilizada pelos formuladores da PEC, tá, como forma também de comprovação dessa necessidade de ter uma reforma da Previdência. E eles aqui trazem alguns dados, tá, que em 2017 são 140 milhões de contribuintes. E se nada for feito até lá, em 2060 esse número irá cair para 131 milhões de pessoas. E eles ainda trazem até um exemplo, que já em Brasília, já é, a grosso modo, um servidor para sustentar um aposentado, ou seja, uma pessoa que pode trabalhar. Aqui é interessante destacar que é um servidor, não é um morador ou um trabalhador. É um servidor de Brasília para sustentar um aposentado. Então, para a gente entendermos como que está esse bônus demográfico. O bônus demográfico nada mais é o quê? Pessoas que estão trabalhando que irão sustentar aqueles que pararam de trabalhar. Tem que ter um equilíbrio, não um equilíbrio numérico, mas um equilíbrio de quantidade. Ou seja, a quantidade de pessoas que estão trabalhando tem que necessariamente ser maior do que as que pararam de trabalhar. Aqui nós temos também uma das maiores argumentações para a reformulação da PEC, que é justamente a questão do crescimento, da faixa etária do crescimento do brasileiro. E aqui nós temos as pirâmides que são utilizadas, nós temos aqui 1999, como que era a pirâmide de 1999, nós temos o topo da pirâmide, as pessoas que tinham mais de 80 anos, enquanto que a base da pirâmide são as pessoas que estão nascendo. E olha só a pirâmide, como ela vai ficar ao longo dos anos. Em 2010 não há muita diferença, mas em 2040, em 2050, que de certa forma são aqui projeções, nós temos aqui uma inversão quase que imediata, do topo da pirâmide para a base da pirâmide. Nós temos aqui até mesmo a questão das mulheres, principalmente em 2050, tendo uma longevidade ou uma quantidade, tempo de vida muito maior que a do homem. Então são essas argumentações que são utilizadas no texto da PEC também. Além do que nós já falamos sobre a questão do desemprego, ou seja, a crise econômica, somada a essa questão do problema industrial, da indústria, que é um dos setores que mais emprega, gerando desemprego. E nós sabemos que desemprego é não só um problema econômico, mas um problema social também. É um problema que pode trazer a níveis de queda da receita da própria Previdência Social. Bem, agora vamos para a reforma da Previdência e os reflexos para os servidores públicos, que eu acho que é o maior destaque que nós temos que fazer ao longo dessa nossa conversa. O que vai mudar na minha vida como servidor público federal? O que pode ser acarretado? O que eu vou sentir de reflexo se caso o texto da PEC for aprovado? E aqui cabe destacar que nós iremos fazer esses reflexos se caso o texto da PEC for aprovado da forma como ele está escrito no texto original. Tá bom, pessoal? Então, logicamente que já está tendo, a gente vai até falar um pouquinho mais ao final do vídeo, algumas modificações desse texto. Mas aqui, se caso o texto na íntegra for aprovado, ou fosse aprovado, tá? Vamos imaginar esse cenário. Quais seriam os reflexos? O que poderia trazer de reflexo para os servidores? Tá? Então vamos lá. O que muda e o que continua para os servidores públicos? Tá? É interessante entendermos que vai ter regras tanto de acesso para a aposentadoria, quanto para a entrada de novas pessoas também que contribuem para a Previdência. A regra permanente, que é a que nós iremos falar primeiramente, ela diz o seguinte: homens e mulheres, tá? Para homens e mulheres com 50 anos e mulheres com 45 anos,
A aposentadoria hoje será de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ou seja, homens que possuem menos de 50 anos de idade e mulheres menos de 45 anos de idade, eles entram nessa regra, que é chamada regra permanente. Só vai se aposentar quando completar 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, tá? É a regra permanente. Qualquer um dos homens ou das mulheres que tiverem menos dessa idade entram nessa regra. Mas, no entanto, é interessante destacar que essa regra ela é permanente no sentido da idade para se entrar. Mas as idades não são permanentes. O próprio Marcelo Caetano, que é esse secretário aqui, o Marcelo Caetano ele diz o seguinte, que até em 2030 a idade vai aumentar para 66 anos de idade. E até em 2060 para 67 anos de idade. Ou seja, as idades ao longo do tempo, elas não são permanentes. O que é permanente é a regra de acesso a ela, tá bem? Vamos a um exemplo para entendermos. João tinha em 2017, antes da publicação da PEC, 35 anos de idade, tá? E 15 anos de contribuição, ou seja, ele tem menos que 50 anos, que é o exigido, tá? Em 2027, João passa a ter 25 anos de contribuição e 45 anos de idade. E não pode se aposentar, pois ainda não tem a idade mínima, que é a idade de 65 anos, que é a idade exigida para ele. João só poderá se aposentar em 2047, quando terá 65 anos de idade e 45 anos de contribuição. Tá? Então, aqui, ó, nesse nosso exemplo, somente em 2047, tá? Que ele vai poder se aposentar. No entanto, se ele fosse aposentar pelas outras regras que nós já comentamos, ele poderia se aposentar em 2037, com 55 anos de idade e 35 de contribuição, ou em 2040, com 57 anos de idade e 38 anos de contribuição, já com a sua aposentadoria em valor integral. Tá? Isso aqui era pelas regras, se caso for aprovada a PEC, pelas regras antigas, tá bom? Nós temos também a chamada regra transitória. O que diz a regra transitória? Regra transitória é para homens que têm mais de 50 anos e mulheres que possuem mais de 45 anos. Se você se enquadra, nesse caso, homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos, como que eu vou me aposentar? Vai se aplicar-se o que chama-se pedágio. Vai se aplicar-se 50% do tempo que ainda falta para o senhor ou para a senhora se aposentar. Tá? Esse 50% a mais. Então vai se somar o que falta para se aposentar mais 50% desse tempo que falta, que é o que nós chamamos de pagamento do pedágio. Para entendermos, tem esse exemplo aqui que fica mais fácil. João tinha, em 2017, antes da publicação da PEC, 52 anos de idade e 30 anos de contribuição. Faltava apenas 5 anos para ele se aposentar, pela regra antiga. No entanto, se você fosse aplicar a nova regra, que ele já entra na regra transitória, aplica-se 50% do pedágio sobre os 5 anos. Ou seja, ele vai ter o quê? Ele vai ter a soma de 5 anos que está faltando, mais 2 anos e meio, que é o 50%, chamado pedágio. Então, ele vai se aposentar com mais 7 anos e meio. Então, vai demorar mais 7 anos e meio para Jonas poder se aposentar. Então, ele se aposentaria em 2025, com 60 anos de idade e 37 anos e meio de contribuição. Esse aqui é o cenário para um homem que tenha 52 anos, ou seja, mais de 50 anos de idade antes da promulgação da PEC. Tá? Pelas regras antigas, se ele fosse fazer pela 30-35, ele se aposentaria com 57 anos de idade e 35 de contribuição em 2022. Ou 59 anos de idade e 36 de contribuição em 2024. Regras de transição para professores. A regra de transição para professores, ela entra na mesma regra geral. E os professores que tiverem, se homem, menos de 50 anos e mulher menos de 45 anos, eles caem na regra permanente. É interessante destacar que no texto original da PEC, os professores que entrarem na regra nova, ou na regra permanente, não terão mais o benefício de se aposentar com menos de 5 anos de idade. 5 anos a menos de idade que é exigida mínima. Tá? Então, esse benefício para professores aposentados, ele acaba sendo extinguido no caso de promulgação da PEC para homens e mulheres, homens menos de 50 anos e mulheres menos de 45 anos. Tá? Novo cálculo da aposentadoria. O cálculo da aposentadoria ele vai mudar drasticamente. E aqui é o que entra que nós já dissemos anteriormente, que é uma certa forma uma queda da renda do trabalhador. Ou seja, o novo cálculo da aposentadoria, de certa forma, ele é um cálculo que vai trazer uma queda do trabalhador. Por que ele vai trazer essa queda? Porque o piso, ou seja, após você ter contribuído, ter 65 anos de idade e ter contribuído por 25 anos de contribuição, você já pode se aposentar. Então, suponhamos uma pessoa que já atingiu essa idade, depois de promulgada a PEC, e ele já atingiu a idade mínima e o tempo mínimo, e agora ele pode se aposentar. Ele vai se aposentar com 51% do seu salário
e mais 1% por cada ano que ele trabalhou. Ou seja, ele pega-se a sua idade, deu 65 anos, 25 anos você contribuiu, então vai ser a soma de 51%, que é o que ele vai acabar recebendo pela aposentadoria, e mais 25%, ou seja, 1% por cada ano a mais que ele trabalhou. A média dessa contribuição é feita de que forma? Não é mais feita sobre os 80% dos maiores salários, como é feita atualmente. A média é feita por todos os salários. Então, desde o primeiro dia em que a pessoa começou a trabalhar até o último dia, soma-se todos os seus salários e tira-se a média. Aquela média do seu salário vai ser a média aplicada sobre esse percentual. Então, às vezes, a pessoa que recebia um salário mínimo no começo do trabalho, sua vida de trabalho, esse salário mínimo lá no começo ele vai entrar também no cálculo. Lógico, que uma correção monetária, reajustado, mas ele entra também. Então, de certa forma, acaba sendo uma diminuição da sua aposentadoria no futuro. Mas e aí, como que ficaria com alguns exemplos? Aqui nós temos, por exemplo, uma pessoa que já completou 65 anos de idade, já pode se aposentar, já completou a idade mínima, o tempo mínimo de contribuição. Ela teria 76% de direito do seu salário de benefício. Se ela tivesse 26 anos, seria 77%. Se ela tivesse 27 anos, seria 78%. Ou seja, ao longo do tempo, para uma pessoa, pelas regras da reforma da Previdência, para ele ter 100% do seu salário de benefício, teria que ter contribuído 49 anos. É por isso que o texto da PEC, né, muitas pessoas gostam de brincar, vamos trabalhar até morrer. Na verdade, essa é a realidade. Uma pessoa se aposentar com 100% do seu salário de benefício, que não vai ser o mesmo salário da ativa, porque ele vai ser calculado pegando todos os seus salários, desde o primeiro dia de trabalho até o último. Para ela ter direito a 100% do seu salário de benefício, ela terá que ter contribuído 49 anos. Aqui nós temos um exemplo. Antes da aprovação da reforma, Sandra tinha 44 anos de idade e 25 anos de contribuição. Notem que Sandra tem 44. É exigido 45, né? Para que a mulher possa sair da regra permanente. Sandra pretendia parar de trabalhar em 2025, quando teria 52 anos de idade e 33 anos de contribuição. E teria direito a 100% do seu salário de benefício, baseado na regrinha aqui, na regrinha 8595, que no caso aqui seria uma regra antiga. Porém, Sandra caiu na nova regra e terá que se aposentar em 2038, quando terá 65 anos de idade, lembra que é o mínimo exigido, 46 anos de contribuição. E vai ter somente direito a 97% do seu salário de benefício. Ou seja, ela não terá direito a 100%. Para Sandra ter direito a 100% do seu salário de benefício, ela terá que trabalhar até 2041, quando terá 68 anos de idade e 49 anos de contribuição. Esse é o cenário para Sandra, que seria, no caso, ela queria aposentar em 2025, vai se aposentar agora só em 2041, se quiser ter o direito a todo o seu salário de benefício. Como ficaria a aposentadoria para o trabalhador rural? A aposentadoria para o trabalhador rural, ela ia modificar-se muito. Ela não seria mais feita da forma como é feita hoje. A forma como é feita hoje, o trabalhador ele não precisa comprovar necessariamente que contribuiu para a Previdência. Agora não. Caso sendo aprovado o texto da PEC, o trabalhador ele terá uma idade mínima de 65 anos e um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Ou seja, o mesmo que é exigido para as pessoas da regra permanente. Ou seja, não haverá mais a questão de se aposentar sem comprovação no e-mail de trabalho. Ele tem que ter mínimo de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Poderá ainda contribuir sobre a sua produção, mas isso aí vai ser através de uma lei posterior. O benefício de prestação continuada, que é aquele benefício para pessoas carentes, para famílias carentes, terá também uma modificação drástica. Primeiro que ele vai ser desindexado do salário mínimo. Não necessariamente esse benefício vai ser pago até um valor do salário mínimo. Pode ser pago um valor menor. E a idade também da pessoa, do idoso, que é atualmente cobrado 65 anos, tá? Agora sobe para 70 anos. A idade mínima de um idoso que não tenha condições de trabalhar será aumentada em 5 anos, para o benefício de prestação continuada. E aqui nós temos algumas perguntas e respostas, já partindo para o final da nossa conversa, que acredito que muitos dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo poderá surgir ao longo de toda a nossa conversa, todo o nosso debate, e que de certa forma nós antecipamos, tá? Algum deles que podem estar aí agora lhe incomodando neste momento. Então, o primeiro deles que nós podemos dizer é: como ficará a aposentadoria da pessoa com deficiência? Nós vimos lá que a aposentadoria por deficiente era dividida em leve, média e grave, né?
Aqui não temos mais isso, tá? Agora aqui com a reforma da Previdência, o deficiente ele vai ter que, no mínimo, ter contribuído por 20 anos e ter 55 anos de idade, independentemente se é homem ou mulher, tá? Então, o deficiente que está trabalhando e quer se aposentar por benefício dele, de deficiente, ele tem que ter trabalhado 20 anos e ter 55 anos de idade, seja homem, seja mulher, independentemente do grau da deficiência. Poderei me aposentar por idade? Sim, a pessoa vai poder se aposentar por idade, desde que ela tenha 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Atingiu essa exigência mínima, a pessoa já pode pedir aposentadoria, que de certa forma é uma espécie de uma aposentadoria por idade. Os militares entraram na reforma da Previdência, aqui os militares das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Até então, os militares não entraram na reforma da Previdência. Segundo Marcelo Caetano, que é o secretário da pasta, né, da Previdência Social, ele diz que vai ser estudado ainda, futuramente, a forma como será a Previdência dos militares. Mas até o momento não foi discutido a entrada dos militares das Forças Armadas na Previdência Social. Tá? A integralidade e paridade na aposentadoria do servidor público, no caso, vai acabar? Primeiramente, integridade, é interessante entendermos que existe diferenças entre integridade e paridade. A integralidade é nada mais do que aquele salário que o servidor está recebendo na ativa, ele, após aposentado, ele continua recebendo aquele mesmo valor. Ou seja, o valor idêntico ao que ele trabalhava, ele continua recebendo após a aposentadoria. No entanto, a paridade diz o quê? Que aquele valor que ele recebe, quando for reajustado para os colegas que estão trabalhando na ativa, também é reajustado para ele na hora que aposentou-se também. Então, isso vai acabar? Depende. Para aqueles que entraram na nova regra, ou seja, na regra permanente, para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos, infelizmente a paridade e integridade acabou, se caso ele tenha o direito, desde que ele entrou na Previdência Social. Ou seja, para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45, que entraram antes de 2003, eles caem na nova regra, que é a regra permanente. No entanto, para servidores que entraram antes de 2003, que é a época que foi criado o teto da Previdência, e tenham mais de 50 anos, se homem, e mais de 45 anos se mulher, ainda valerá o reajuste das mesmas formas como é feito atualmente. Tá? Ou seja, ele ainda tem um direito através dos direitos adquiridos que ele possui. Tá? Então, só vale para a perda, só acontece para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45. O abono permanência vai acabar? O abono permanência é nada mais que aquele benefício que o servidor público acaba adquirindo quando ele tem todos os prerrogativos para se aposentar. Já tem a idade mínima, já tem o tempo mínimo e ele quer se aposentar, mas, no entanto, ele quer continuar trabalhando. Então, ele recebe esse abono permanência, que é uma forma de gratificação por ele continuar trabalhando, e esse abono permanência não vai acabar. Ele vai continuar ainda após, se caso for aprovado o texto da reforma, na íntegra como está. No entanto, é bom destacar e frisar que até a idade compulsória também ela vai aumentar, que atualmente é de 70 anos, a aposentadoria compulsória, e vai subir para 75 anos a aposentadoria compulsória também. Aqui vai existir a aposentadoria proporcional por tempo de serviço? Não. Tá? A aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o fator previdenciário, ele acaba. Com a nova regra, a regra é bem clara, vamos dizer assim, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. É a idade exigida mínima. E a forma de cálculo é como nós vimos lá, 1 ponto percentual por cada ano trabalhado. Então, o fator previdenciário, com a reforma da Previdência, ele acaba sendo, de certa forma, extinguido, tá bom? Como ficará a Previdência complementar para os servidores? A Previdência complementar para os servidores vai funcionar da mesma forma como para a iniciativa privada. Nenhum servidor público é obrigado a ser aderido a aderir a uma Previdência complementar. No entanto, os estados e os municípios, segundo a própria texto da reforma diz, serão obrigados a fornecer uma Previdência complementar para os seus servidores. Eles terão um prazo de 2 anos para tanto municipal quanto estadual de fornecerem uma Previdência complementar para os seus servidores. Seja através de um banco privado, seja através do próprio órgão público também. Tá? Mas os servidores não são obrigados a aderir a uma Previdência complementar. No entanto, nós vamos entender mais à frente que é interessante o servidor, principalmente quem ganha acima do teto, ter uma Previdência complementar. Bem, mas eu ganho acima do teto. Posso me aposentar acima do teto? Então, como nós dissemos anteriormente, a Previdência Social, desde 2003 para cá, ela estipulou o teto do INSS. Então, as pessoas que entraram na Previdência Complementar antes desse período, elas têm o que nós chamamos de direito adquirido. Então, a partir do momento que ela adquire o direito adquirido, nada tira esse direito. Então, essas pessoas ela têm o direito a receber o seu salário conforme era estabelecido antes de 2003.
No entanto, os servidores públicos que entraram após esse período, a nível geral, a nível nacional, eles ganham até o teto do INSS, ou seja, ninguém vai ganhar acima do teto do INSS, nem mesmo com a reforma da Previdência. Quem quiser ganhar acima do teto, vai ter que aderir a uma Previdência complementar. Haverá aumento das alíquotas de contribuição? Não. Até o presente momento, o texto da PEC ele não diz em nenhum momento que irá aumento de alíquota, ou seja, aumento do percentual de contribuição. No entanto, vai ficar a cargo dos seus estados e municípios que talvez esse percentual possa ser aumentado pelos regimes próprios de previdência, mas a nível geral não será aumentado as alíquotas de contribuição. Como ficará a pensão por morte do servidor? É interessante aqui que aqui vai ter uma modificação bem drástica se caso o texto da reforma da Previdência for aprovado na sua integralidade. A pensão do servidor, ela é paga, obviamente, para aquele que acaba ficando viúvo. Então, é pago para o viúvo ou para a viúva. No interessante destacar que, atualmente, a pensão ela funciona da seguinte forma. A pessoa tem o seu ente querido falecido, então a pessoa recebe o seu salário como forma de pensão da pessoa que faleceu, e os filhos também recebem um percentual. Esse percentual é passado para os filhos menores, assim que os filhos acabam completando 18 anos de idade. E aí, após todos os filhos completarem 18 anos de idade, o percentual dos filhos acaba passando para a mãe ou para o pai, que é pensionista. Com a reforma da Previdência, isso vai mudar. Como será feito? O governo ele irá dar, na verdade, uma pensão de 50% do valor total que o trabalhador ou a trabalhadora que estava trabalhando falecido recebe, mais 10% para cada dependente. Ou seja, no caso, a esposa que teve o marido que faleceu, a esposa que era a esposa do servidor, ela vai acabar recebendo 50% do salário dele, mais 10% que é a parte dela como pensão. E cada filho terá direito a 10% também. Então, para uma mulher que ficou viúva de um servidor, para ela ter direito a 100% do salário dele, que ele estava recebendo na ativa, ela tem que ter 4 filhos. Ou seja, 50% do salário, mais 10% dela e mais 4% de cada filho. É interessante frisar que a cada vez que um filho completar 18 anos, aquela cota de 10% do filho não passa para o mais novo. Ela volta de novo para o Estado. Até chegar esse momento em que vai ficar somente os 60%, que é os 50% dado pelo Estado, mais 10%, que é o direito da segurada, no caso de mulher, ou do segurado, no caso de homem. Ok? E, inclusive, esse 60% ele pode ser menor que um salário mínimo. Ou seja, a pensão não é mais vinculada a um salário mínimo. Mas aí, futuramente, a pessoa pode permutar, se caso ela quiser aposentar, ela pode. Se a pessoa recebe uma pensão, e aí, mais futuramente, ela se aposentou, e ela percebeu que a aposentadoria dela é maior que a pensão, ela pode permutar, ela pode trocar. O que ela não pode, com a aprovação do texto, é acumular pensão por morte e aposentadoria, concomitantemente. Tá? Poderia acumular as duas aposentadorias? É o que nós acabamos de dizer, né? Não poderá. Não poderá acumular duas aposentadorias. Eu me aposentei pela iniciativa privada e agora eu me aposentei pela iniciativa pública. Eu posso acumular as duas? Não, não poderá. Não poderá acumular uma pensão por morte, uma aposentadoria, e não poderá acumular outras pensões por morte. Ou seja, de agora em diante, com a aprovação do texto da PEC, será obrigado pelo pensionista ou pelo aposentado escolher entre um ou entre outro. Tá? Haverá concessão de aposentadoria por tempo reduzido para professores, ou seja, aquele benefício 5 anos a menos para professores que são ligados ao ensino fundamental e médio? Não. Com a aprovação do texto original, professores e professores irão entrar na regra permanente, ou seja, 65 anos de idade e mínimo de 25 anos de contribuição para fins de aposentadoria. Pontos de discussão. Aqui é interessante que, já terminando a nossa fala, alguns pontos já estão em discussão na atualidade no Congresso. Alguns pontos da reforma que, de certa forma, foi implementada desde de outubro e novembro, a sua discussão, mas agora, a cenários atuais, estão sendo discutidos. E aí nós chamamos a todos que estão nos assistindo para acompanhar. Nós começamos esse ciclo de debate e palestras, se não me engano, em fevereiro ou março. E de lá para cá já teve muita coisa que já foi reformulada. Outras coisas que já estão sendo mudadas ao longo do tempo. Então, a reforma da Previdência, o seu texto original, pode ter algumas alterações substanciais. Aquilo que estamos falando agora, daqui a 2, 3 semanas, já pode ser ultrapassado a nível desse debate sobre a reforma da Previdência. Então, é interessante todos estarem acompanhando.
na mídia social, nos sites oficiais, como que está esse debate. Um dos maiores pontos de debate é sobre a questão da reforma para servidores municipais e estaduais. Segundo o próprio presidente do Brasil, ele acaba dizendo que estados e municípios poderão, de certa forma, ter autonomia para a aposentadoria de seus servidores, tanto municipais quanto estaduais. O regime próprio de previdência poderá, inclusive, estabelecer alíquotas próprias também, ou seja, alíquotas que poderão ser maior do que as estabelecidas pelo regime geral, que é atualmente até 11% do teto do INSS. Então, assim, de certa forma, as aposentadorias para servidores municipais e estaduais, segundo a Presidência da República, poderá ser outorgada aos estados e municípios, ou seja, nós iremos ter estados da federação com tipos de reformas individuais diferenciadas. Ou seja, é algo que está sendo discutido também. Outros 5 pontos que estão sendo discutidos na reforma é justamente sobre as regras para trabalhadores rurais. Ou seja, a questão do trabalhador rural poder se aposentar ainda tentando justificar por meio de recibo, de nota fiscal, de comprovantes, que ele trabalhou na zona rural. Ou seja, é um ponto que está sendo muito abordado também para alterações. Outro ponto que está sendo muito abordado para alterações é o benefício de prestação continuada, principalmente a idade mínima do idoso para poder ter direito ao benefício de prestação continuada. Um dos argumentos é que a pessoa que tem 65 anos de idade, que vive em extrema pobreza, muito dificilmente chegará a 70 anos de idade, que é a idade exigida mínima para um idoso de uma família que tenha direito ao benefício de prestação continuada. Então, é um dos motivos também de diversos diálogos no Congresso. A pensão também é um dos pontos que está sendo abordado, e nós acabamos de falar dela justamente pela questão dela ser desindexada do salário mínimo, ou seja, pensionistas que irão ter uma queda real do seu poder de compra, podendo receber até mesmo abaixo do salário mínimo. Outro ponto da reforma que está sendo abordado é a aposentadoria para professores e para policiais, ou seja, aqueles 5 anos a menos que o professor pode se aposentar, que de certa forma, pela texto original, não existiria, está sendo motivo de debate também, então pode ser um dos pontos da reforma que poderá ser flexibilizado, ou seja, a diminuição de tempo de aposentadoria para professores poderá se manter. Não é uma certeza, mas poderá se manter. E por fim, as regras de transição para o novo regime, que nós vimos lá que era de 50 anos para homem, 45 para mulheres, para acesso, né, a forma permanente ou então a forma transitória. Aqui estará sendo discutido uma idade integral de 40 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Então são alguns textos alguns pontos dos textos originais que poderão sofrer alterações. E as regras de transições também seriam estabelecidas 40 homens para homens e mulheres. Quem tivesse abaixo dessa idade entraria na regra permanente, quem tivesse acima dessa idade entraria na regra transitória. Então são algumas atualidades que nós já estamos trazendo dos textos da reforma, tá? A reforma da Previdência, suas perspectivas e incertezas. Segundo o governo federal, a economia que se essa reforma poderia trazer para a economia brasileira e principalmente para os fundos da Previdência Social seria justamente de até 39,7 bilhões em 2021. Isso geraria o quê? Um incremento maior, ou seja, já com aqueles 632 bilhões, mais 678 bilhões na Previdência Social. Então, a estimativa do governo com a implementação dessa reforma é de gerar uma perspectiva econômica nesse âmbito. Por quê? Porque ele tentaria, na verdade, recuperar o bônus demográfico através de uma criação de uma previdência sustentável. Porque, na verdade, o governo e o Estado não tem como fazer as pessoas terem mais filhos, que essa seria uma forma mais natural de se equilibrar uma previdência. Assim como ele também não pode deixar de pagar os aposentados. Então, ele tenta fazer justamente endurecendo ou enrijecendo as regras de acesso para tentar regulamentar novamente o bônus demográfico, criando o que nós chamamos de uma previdência mais sustentável. Incertezas. Quais seriam as incertezas que a Previdência Complementar poderia trazer? A Previdência Social, poderia trazer se caso for implementado o texto da reforma da Previdência na sua íntegra, na sua forma original, como está escrito nos seus mínimos detalhes, sem nenhuma alteração. Quais seriam as incertezas? A principal delas que nós podemos debater é o aumento da informalidade. Ou seja, muitas pessoas, o brasileiro já não tem muito hábito de ter um serviço de trabalho muito formal. A informalidade ela permeia, principalmente no âmbito privado. Então, esse aumento da informalidade de pessoas que não querem assinar carteira ou que aceitam trabalhar sem carteira assinada por um longo período, poderá aumentar. Então, infelizmente, uma das variáveis que essa reforma pode trazer é justamente o aumento da informalidade. Outra é a questão da queda da renda bruta ou da renda futura.
Ou seja, é o que nós dizemos. Quando você cria um cálculo de aposentadoria baseado em 80% dos maiores salários, você tem uma forma de renda. Quando você muda esse cálculo para todos os salários, desde o primeiro dia de trabalho até o último dia, você tem uma outra forma de cálculo, que vai inclusive adicionar salários menores. Então é uma queda da renda real bruta no futuro de substancial importância. Aumento do desemprego. Por que aumento do desemprego? Porque nós vemos aqui que as pessoas irão ocupar por mais tempo os postos de trabalho. Ou seja, tanto servidores públicos quanto empregados da iniciativa privada terão que trabalhar mais tempo, terão que ocupar aquele posto de trabalho por mais tempo. Jovens que poderiam entrando no mercado de trabalho mais cedo não poderão fazê-lo, porque tem pessoas que estão ocupando postos de trabalho. Ou seja, nós vamos ter, de certa forma, um desemprego, principalmente de pessoas mais jovens, que ainda não têm experiência no mercado de trabalho. Precarização dos serviços prestados é algo que pode acontecer, que possivelmente pode acontecer devido ao quê? A idade da pessoa, a questão ergonômica, a questão do tempo em que a pessoa está trabalhando demasiadamente naquela profissão ou naquela função. Isso, dependendo da função, pode trazer precariedade dos serviços, principalmente serviços essenciais, serviços emergenciais. Aumento de acidentes de trabalho também, que está atrelado à precarização dos serviços, ou seja, a pessoa vai ficando mais idosa, vai tendo menos contato, menos percepção de tempo, de espaço, pode acontecer problemas de trabalho, de acidentes de trabalho. E por fim, a questão da longevidade, aqui é uma questão social. Seria uma longevidade igual para todos? É uma forma justa de você criar uma idade mínima para todas as pessoas, para homens e mulheres? Como que fica a jornada dupla da mulher? Como que fica pessoas que não têm a longevidade? A longevidade no Nordeste, a mesma longevidade de quem mora no Sul, quem mora no Centro-Oeste ou quem mora no Norte, quem mora em São Paulo, qualidade de vida, o padrão de vida é o mesmo. Então são questões que a gente deixa para abordagem dos senhores que estão nos assistindo, das senhoras que estão nos vendo. Reforma da Previdência, alternativas. Não seriam bem alternativas, nós podemos dizer assim que seria, vamos dizer, uma válvula de escape, uma forma de complementação da sua renda. Nós falamos da Previdência complementar e das formas de se fazer uma complementação de renda no futuro é a Previdência complementar. Principalmente para pessoas que ganham acima do teto, do INSS, é uma das formas que a pessoa pode se precaver num futuro onde pode acontecer uma queda real da bruta, como nós vimos. Ou seja, aconteceu a reforma da Previdência, já foi estipulada a reforma, o texto original, e agora eu percebi que a minha renda ela vai diminuir, que eu vou ter uma perda da minha renda no futuro. Como que eu posso me precaver disso? Como que eu posso ter uma rentabilidade melhor? E uma das formas é a própria Previdência complementar própria. Outras, uma Previdência mais voltada para bancos também, através de um PGBL ou de um VGBL. Através de aplicações de poupança, quem tiver condições, quem tiver acesso, pode investir e guardar dinheiro em poupança. Também é uma forma de estar, de certa forma, complementando sua renda no futuro. Investimentos e aplicações em tesouro direto, que são os títulos da dívida pública do governo. Certificado de depósito bancário, que é chamado CDBs, que são fornecidos por bancos, seja ele banco estatal ou banco privado também. É uma forma de implementação da sua renda no futuro. Imóveis para os servidores e as servidoras que tiverem condições de certa forma, comprar um imóvel e viver uma rentabilidade de um aluguel, ou de certa forma do aluguel ou de uma forma de venda do seu imóvel no futuro, também é uma forma interessante de investimento. Nós temos outros investimentos mais agressivos, como bolsa de valores, para quem quiser de uma forma agressiva investir em bolsa de valores. Mercado futuro também é uma outra forma de investimento, um pouco mais agressivo. Fundo de investimentos, que é, na verdade, um mix de todas essas formas de investimento que a pessoa pode estar, de certa forma, inserindo uma quantia no fundo, e esse fundo vai distribuir conforme o perfil de cada um dos investidores. A aplicação em ouro jóia é uma outra forma de investimento também, que a pessoa pode, de certa forma, investir e ter uma grande lucratividade no futuro. Moeda estrangeira, principalmente o dólar, que na verdade não seria um investimento único. O dólar geralmente é um investimento que é feito para correções de outros investimentos. E investidor individual, que é aquela pessoa que investe um pouquinho em cada um, que ela faz a sua própria cesta de investimentos e acaba distribuindo da sua forma, a sua rentabilidade. Ou seja, nós trouxemos aqui algumas dicas que não vêm a substituir. Na verdade, nada disso aqui substitui a Previdência Social. A Previdência Social ela é um direito público, ela é um serviço público e ela é um direito seu. No entanto, é interessante entendermos também que existem outras formas de você, de certa forma, corrigir possíveis distorções negativas que possam acontecer com o senhor ou com a senhora, se caso a reforma da Previdência for realmente implementada. E quem perderia mais com a reforma da Previdência?
As pessoas que mais perderiam com a reforma da Previdência seriam justamente as pessoas que estão próximas de se aposentar. Por que as pessoas que estão próximas de se aposentar? Porque elas estão ali entre a regra de transição e já um momento de aposentadoria onde ela já calcula um tempo X para se aposentar. Ela já espera se aposentar daqui a 2, 3, 4 anos e caso a reforma seja implementada, ela pode demorar mais 5, 6 ou até mesmo 7 anos para se aposentar. Então ela acaba entrando na regra transitória, o que vai fazer com que ela tenha mais tempo para trabalhar, para poder se aposentar. Então as pessoas que estão próximas de se aposentar podem ser afetadas de forma substancial. As mulheres também serão afetadas na reforma da Previdência. Por quê? Porque agora não há mais a diferenciação de idade. Ou seja, tanto homens quanto mulheres irão aposentar com, no mínimo, 65 anos de idade e 25 de contribuição. Isso desmistifica a questão da jornada dupla da mulher. Ou seja, a mulher não vai ter mais a jornada dupla. Segundo o próprio secretário Marcelo Caetano, secretário da pasta, ele até argumenta que a mulher não precisaria mais ter esses menos anos que o homem, porque não está mais tendo jornada dupla, as mulheres não estão tendo mais filhos. Ou seja, nós vemos aqui uma grande perda para as mulheres, porque, de certa forma, algumas não estão, mas outras estão tendo uma jornada dupla. E como que iria funcionar? Então nós vemos aqui que uma das que mais perdem também com a reforma da Previdência é as mulheres. O trabalhador rural, se for mantido o texto original, sem nenhuma modificação, é um dos que mais perde com a reforma da Previdência. Atualmente, o trabalhador rural não precisa comprovar trabalho. No entanto, com a reforma da Previdência, vai ser obrigado tanto o tempo de contribuição quanto a idade mínima também. Professores também perdem com a reforma da Previdência, porque aquele benefício de se aposentar com menos 5 anos de contribuição, agora já não vai mais existir. Ou seja, os professores entrarão na regra permanente de 65 anos de idade e 25 de contribuição, e de certa forma perdem seu benefício de trabalhar menos 5 anos. Os deficientes também são os que podem ser mais afetados com a reforma da Previdência. Não vai mais existir uma diferenciação por deficiência leve, média ou grave. Agora todos serão colocados numa única cesta e vai ser exigido 55 anos de contribuição de idade e 25 de contribuição de todos os deficientes, independentemente de ser homem ou mulher. Os pensionistas também são outros que perdem com a reforma da Previdência, porque justamente os pensionistas agora poderão até receber pensões abaixo de um salário mínimo, que podem chegar até um valor de 60%. Ou seja, nós temos aqui uma certa perda mesmo para pensionistas e quem vive das pensões. Obviamente, deixando esclarecido que todos aqueles pensionistas que entrarem e recebem pensão antes da promulgação do texto original, antes da confirmação do texto, eles têm direito adquirido e não terão suas pensões no novo modelo proposto pela PEC. Tá? A classe média perde. Por que nós falamos que a classe média perde? Porque, na verdade, de certa forma, o pobre já perde de qualquer forma todos os dias. Mas a classe média perde porque justamente é a classe que espera o tempo de contribuição. A pessoa que é mais pobre, geralmente, ela não tem tempo para, de certa forma, esperar para ter a sua aposentadoria integral. Geralmente, a maioria dos pobres, das pessoas mais pobres, elas aposentam por idade. Ela já deu a idade de 65 anos e 25 de contribuição, ela já pede a sua aposentadoria. Mesmo tendo uma perda de percentual no salário, ela já opta por aposentar mais cedo. Enquanto que a classe média, as pessoas que têm mais renda, elas esperam o seu último ano de contribuição para se aposentar integralmente. Então é uma das que mais vai perder nesse sentido, de ter que trabalhar mais tempo para poder ter direito ao seu benefício integral. E por fim, os estudantes. Eles terão uma perda significativa, porque os estudantes, nós entendemos estudantes, aquele que, de certa forma, vem trabalhando através de estudos para se chegar a um objetivo, e muitos têm objetivo até mesmo em questão de docência, a sua aposentadoria ela pode ser comprometida com uma entrada tardia no mercado de trabalho. Se nós termos aqui uma pessoa que termina o seu ensino médio com 18 anos e ela já automaticamente consegue entrar numa faculdade, ela vai gastar 4 anos para fazer uma faculdade. Então ela já vai para 22 anos. Se ela quiser pleitear um mestrado, o mestrado é 2 anos. E suponhamos que ela consiga imediatamente, já vai para 26 anos. 22, 24 anos, vamos dizer aqui. Com mais uns 4 anos de doutorado, se caso ela consiga ser aprovada imediatamente, ou seja, se nada acontecer no meio do caminho, ela conseguir fazer a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, esse estudante, ele estará terminando seus estudos com 28 anos de idade. E ainda assim, ainda não entrou no mercado de trabalho. Ao entrar no mercado de trabalho, que ainda pode demorar algum tempo, suponhamos que ele entre com 30 anos no mercado de trabalho, ele só vai poder se aposentar com 37 anos de contribuição, com 40 anos de contribuição, ou até mesmo com 49 para poder ter direito integral ao seu salário de benefício. Ou seja, não podemos ter aqui pessoas que vão trabalhar até 75 anos de idade, que é o compulsório permitido atualmente,
e não terão direito a 100% do seu salário de benefício. Ou seja, os estudantes, eles também são muito afetados com a reforma da Previdência. E aí, por fim, para terminarmos a nossa conversa, nós deixamos uma pequena reflexão para quem está nos assistindo, que é justamente algumas indagações que nós fazemos mais a nível individual ou a nível social, que é se eu preciso aposentar agora. Eu preciso realmente aposentar agora? Há uma necessidade urgente da minha aposentadoria? Eu tenho essa necessidade de aposentar agora? Há algo que essa reforma vai me prejudicar de tal maneira que eu preciso aposentar agora? Eu posso aposentar agora? Ou seja, o que vai me ter de perda se eu aposentar agora? O que eu preciso ainda do meu salário, principalmente do meu salário integral, para me aposentar? Então, ou seja, é uma questão que a gente deixa para os senhores responderem. Eu posso aposentar agora? E o preço dessa aposentadoria? Se caso eu não tenho direito ainda a uma aposentadoria integral e eu quiser aposentar agora, uma aposentadoria proporcional, quanto que eu vou perder se eu quiser tomar essa atitude? Ou se eu esperar mais 5, 6 anos para me aposentar? Ou seja, eu preciso e principalmente eu quero aposentar agora. Às vezes a pessoa, na verdade, ela quer aposentar justamente para parar de trabalhar, mas ela consegue entender que com o passar do tempo, na verdade, ela não necessitava necessariamente de parar de trabalhar. Às vezes somente uma férias ou uma licença-prêmio ou até um descanso poderia ser o suficiente, principalmente para servidores públicos. Então há uma urgência de se aposentar agora? E aí deixamos aqui as frases de Dalai Lama que diz: o homem perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensar ansiosamente no futuro, esquece o presente de forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Ou seja, Dalai Lama nos dando uma lição de vida aqui, da busca do homem pelo dinheiro, e a reforma da Previdência, queiramos ou não, está atrelada a uma dessas falas dele, que é muito importante e bonita nos dias atuais. Aí nós agradecemos aqui, os senhores e as senhoras tiveram essa paciência de nos estar nos ouvindo, e nós temos sites oficiais, tá, na reforma da Previdência, o site oficial da previdência.gov.br, a pessoa pode acessar lá. Quem não tiver acesso ao site da Previdência, mas quiser também buscar em YouTube, é só colocar Previdência Social, entre parênteses original. Ali vai ter um vídeo de 2 horas, que é do secretário Marcelo Caetano, que estará explicando de forma sucinta cada uma das parágrafos do texto da reforma da Previdência. Tá? Então nós deixamos aqui nossos agradecimentos ao Sinasef pela oportunidade, na pessoa do Everton, seu presidente, e estamos abertos a contribuições, a perguntas. Eu acredito que o texto vai estar na internet. Aqui está o meu e-mail também. Quem quiser fazer alguma pergunta ou adquirir o material, pode ficar à vontade para estar nos solicitando também. Eu agradeço, muito obrigado.